Há cômodos da sua casa que sofrem com sinal fraco de internet? Então, o repetidor de Wi-Fi é justamente o que precisa para melhorar as condições do seu lar. Afinal, se estamos falando de smart homes, o alcance adequado de internet é primordial para controlar as soluções de automação. O problema é que ainda há muitas dúvidas que rodeiam a solução que sugerimos. No artigo a seguir, você vai entender melhor sobre o porquê do repetidor de Wi-Fi ser a maneira ideal de aperfeiçoar sua conexão. Bem, como o aparelho funciona e como escolher o ideal, porque o sinal de Wi-Fi é prejudicado em determinadas partes da casa. Há muitos fatores que podem afetar o sinal Wi-Fi. A distância e barreiras entre o roteador e o usuário de internet é um dos principais. Quanto mais distante o aparelho estiver do host do ponto de acesso, mais fraco será o sinal. Essa relação leva o nome de atenuação, que é nada mais, nada menos que a perda de sinal. Barreiras também contribuem para o enfraquecimento do sinal. Paredes de concreto, peças de metal, espelhos e demais itens metálicos são os principais vilões. Podemos associar isso a uma conversa entre duas pessoas. Imagine tentar dialogar com alguém que está a 10 metros de distância. Pior ainda, se houver 3 paredes entre vocês, será impossível de ouvir a fala do outro. Paredes finas certamente vão permitir que sons vazem, mas nada que seja facilmente distinguido. É exatamente o que acontece com o sinal de Wi-Fi. O ruído é outro vilão do sinal fraco. O ruído do local também pode prejudicar a conexão de internet. Por definição, trata-se de um som ou conjunto de sons que atrapalham a transmissão de ondas de frequências semelhantes ou iguais. Ou seja, o sinal de outro aparelho pode dificultar o alcance da internet. Pense em uma avenida. Quantos mais carros estiverem presentes, pior será o tráfego, podendo resultar em engarrafamentos. Assim como muitos sinais diferentes na mesma frequência podem atrasar ou prejudicar o alcance de cada um. Como funciona o repetidor de sinal? Como diz o nome, o repetidor de Wi-Fi tem o propósito de repetir o sinal de uma rede de conexão a fim de estender o alcance da internet. O funcionamento do aparelho é bem simples. O sinal gerado pelo roteador é captado pelo repetidor de Wi-Fi e, então, ampliado. Assim, é possível fazer a rede chegar a lugares que, antes, não conseguia. Solução ideal para todos que não possuem uma cobertura de internet adequada para o tamanho do ambiente. Porque o repetidor de sinal é importante num projeto de automação. Uma casa inteligente é caracterizada por soluções tecnológicas que visam facilitar as tarefas do dia a dia e, em meio a isso, conectar os sistemas da casa. Como controlar os aparelhos sem uma conexão sem uma internet devidamente funcional? O repetidor de Wi-Fi surge como uma oportunidade de não apenas manter a funcionalidade da casa, como também de favorecê-la, por oferecer 2 pontos flexibilidade, leva sinal de qualidade a todos os recintos do lar e garante conexões simultâneas, assegurando área de cobertura simultânea a todos os dispositivos, sem qualquer restrição. Funcionalidade, assegura instalação rápida e pouco invasiva, no local que o cliente preferir e sem precisar de passar cabos por móveis ou paredes. Bloqueio mínimo de barreiras, minimiza o bloqueio causado no sinal por itens físicos que o enfraquecem. Preservação do controle da rede, como o repetidor de Wi-Fi apenas amplifica a rede já existente na residência, o controle e acompanhamento do sistema não é alterado. Quais são as diferenças entre um aparelho wireless e repetidor? O aparelho wireless é responsável por conceber internet particular e transmitir o sinal para outros dispositivos. A função principal é entregar sinal de banda larga até ao modem. Por outro, o repetidor de Wi-Fi é basicamente um extensor, que serve para fazer o alcance da internet ultrapassar obstáculos e garantir que a internet chegue a espaços com sinal fraco de conexão. Ou seja, são equipamentos completamente diferentes, mas complementares. Para justificar o uso do repetidor, é preciso primeiramente do roteador. O que levar em conta na hora de escolher um repetidor? Os principais fatores a se considerar na hora de escolher um repetidor de Wi-Fi são
taxa de transmissão, antenas presentes, alcance e a empresa de instalação. Vamos por partes. Primeiramente, é importante considerar a taxa de transmissão do repetidor de Wi-Fi, pois é o que representa quantos dados o aparelho pode transmitir por segundo. Certifica-se que a taxa do repetidor é compatível com a internet da casa. As antenas, por sua vez, podem acompanhar os repetidores da mesma forma que os roteadores, sendo internas ou externas. A quantidade não pode influenciar na internet, mas pode interferir na recepção do sinal e na abrangência da emissão. Por exemplo, o repetidor de Wi-Fi que possui apenas uma antena precisa intercalar tarefas, receber o sinal e transmiti-lo, enquanto um que possui duas antenas não precisa. O alcance do modelo é outro ponto determinante. Há aqueles que trabalham com um raio de 300 metros. Outros vão ainda mais longe. Para saber o alcance ideal para sua casa, é preciso analisar o ambiente. Por fim, é importante considerar a empresa de instalação contratada. De preferência, opte por uma especializada, melhor ainda se for a mesma que automatizou os sistemas da casa. Assim, você não corre o risco de lidar com algum tipo de incompatibilidade mais tarde. A Quatri Automação Residencial pode realizar toda a instalação e cabeamento do repetidor de Wi-Fi e de outras soluções de automação. Confira nosso site para mais detalhes. Recomendação: repetidor Ubiquiti. O repetidor Ubiquiti é bem conhecido no mercado, justamente pelo custo-benefício que oferece. Maior qualidade da conexão Wi-Fi e favorece o desempenho da rede, por um preço bem em conta. Quem precisa de repetidor de Wi-Fi, encontra tudo o que precisa no produto da Ubiquiti. Perguntas e respostas sobre o repetidor de Wi-Fi. Veja agora as principais perguntas e respostas do repetidor de Wi-Fi. O repetidor de Wi-Fi diminui a velocidade da internet. O repetidor de Wi-Fi simplesmente capta o sinal de Wi-Fi do roteador e o retransmite para outras áreas, não diminuindo a velocidade da internet. Por outro lado, também não é capaz de aumentá-la. O aparelho não influencia a agilidade da transmissão. Ao invés de comprar outro roteador, é melhor investir no repetidor de Wi-Fi. Sim, outro roteador pode até melhorar o tráfego da rede, mas não há garantia que vai ampliar o alcance do sinal. Afinal, os pontos cegos e barreiras do local continuarão os mesmos. Problemas que o repetidor de Wi-Fi foi projetado para combater. O roteador e o repetidor de Wi-Fi precisam ser da mesma marca, de forma alguma. Os aparelhos podem ser de marcas diferentes. O repetidor de Wi-Fi funciona com qualquer roteador. O que pode acontecer é que, por serem de fabricantes diferentes, as configurações dos equipamentos funcionem de maneira distinta. Assim, o uso é um pouco dificultado, mas não houve mudanças substanciais entre produtos de fabricantes distintos. É preciso de alguma configuração especial para usar o repetidor de Wi-Fi. As configurações mais complexas são feitas no momento da compra do aparelho. De resto, qualquer configuração necessária é bem simples de fazer. Apesar de variar entre marcas, o alcance do repetidor de Wi-Fi é influenciado pela posição. Sim, quanto mais alto o repetidor de Wi-Fi for posicionado, maior será a área de cobertura da rede. Conclusão: como vimos, é comum que residências tenham zonas mortas, com sinal fraco de internet ou sinal algum, o que se torna um problema grave em uma casa inteligente, que depende da conexão de internet para funcionar adequadamente. O repetidor de Wi-Fi é a melhor forma de solucionar este desafio, ampliando a área de cobertura do sinal, levando-o a todos os locais que não alcançava antes. Consulte a Quatri Automação Residencial para fazer um orçamento de instalação na sua casa, sem compromisso, claro.